2 décadas e meia transcorreram desde os dias tumultuados que marcaram Raven-Shadon. O outrora modesto vilarejo cresceu, florescendo em prosperidade. Vielas que antes eram estreitas agora se estendiam em ruas movimentadas, e as casas, antes modestas, agora erguiam-se majestosas sob a luz do sol. A rainha Helena presenciou toda a transformação do seu reinado. Sob sua governança sábia, Raven-Shadon se tornou um refúgio de tranquilidade. No entanto, uma sombra permanecia entre os raios de sol. Seu filho renegado, Hendrik. A relação tumultuada entre mãe e filho lançava uma nuvem sobre a aparente normalidade que abraçava a pequena cidade. Enquanto Raven-Shadon se dedicava ao comércio e à vida cotidiana, um clima estranho pairava no ar. Era como se uma tempestade que aguarda o momento certo para desabar. No entanto, a vida na cidade parecia continuar normalmente, escondendo segredos e emoções por trás da fachada da prosperidade. Em uma terça-feira chuvosa, as ruas de Raven-Shadon estavam molhadas pela incessante garoa que caía do céu. O cenário sombrio da cidade contrastava com a vivacidade que havia se tornado com o passar dos anos. Em meio a esse dia peculiar, surgiu uma criança, um menino que vestia roupas maltrapilhas da época. Os guardas postados nos portões da cidade observaram perplexos a chegada da criança. Como um ser de outro mundo, ele estava ali, diante das muralhas de Raven-Shadon, sem que ninguém soubesse como ele havia chegado até lá. O menino parou na frente dos guardas e fez um único pedido. Em um ato que desafiava a lógica, os guardas, talvez influenciados pela estranha presença do menino, decidiram permitir sua entrada na cidade. Enquanto as gotas de chuva continuavam a dançar nas vielas, o estranho menino caminhava em direção ao coração da cidade, deixando todos se perguntando sobre sua verdadeira natureza. Na mesma noite, uma carta chegou em mãos da rainha Helena. O conteúdo da carta ninguém sabe, porém existe a necessidade de uma reunião urgente em Londres com Henrique, seu amigo e rei da Inglaterra. Sem hesitar, Helena convocou sua comitiva para ir nessa jornada inesperada, deixando os destinos de Raven-Shadon nas mãos de alguém digno de confiança. O conselheiro, um homem sábio e experiente, conhecido como Lord Malthus, emergiu como o escolhido para zelar pela cidade na ausência da rainha. Com sua sabedoria e lealdade inabalável, Malthus aceitou a responsabilidade de garantir que Raven-Shadon ficaria bem após a sua partida. Na madrugada do segundo dia após a partida de Helena, uma inquietante presença começou a se manifestar nos arredores da estrada que ligava Raven-Shadon à densa floresta. Uma dúzia de cavaleiros sombrios, envolvidos em mantos escuros como a noite, foram avistados próximos à cidade. A notícia se espalhou como uma brisa noturna, carregando consigo um sopro de insegurança que pairava sobre a cidade adormecida. Enquanto Raven-Shadon dormia sob a incerteza da noite, Hendrik, o filho renegado da rainha Helena, era assombrado por lembranças sombrias que o tempo se recusava a apagar. Poucos anos atrás, em uma época marcada pelo conflito entre Escócia e França, Príncipe Hendrik foi capturado e arrastado para a cruel prisão francesa. Preso e torturado, Hendrik suportou as humilhações que sofreu no calabouço. 2 anos depois, quando a liberdade finalmente tocou-lhe os ombros, ela trouxe consigo uma carga pesada. Seus algozes, cruéis em sua vingança, garantiram que as cicatrizes gravadas em sua pele serviriam como lembranças perpétuas de sua dor. No momento que foi liberto, sussurraram palavras envenenadas em seus ouvidos, insinuando que a sua mãe, Helena, não havia intercedido por ele. E as cicatrizes eram um presente francês, um lembrete constante de sua suposta negligência materna. Ao tomar conhecimento dos cavaleiros sombrios que rodavam as proximidades da estrada que conduzia a Raven-Shadon, Malthus, o conselheiro responsável pela cidade na ausência da rainha,
não hesitou em tomar providências. Sua mente perspicaz já começava a articular estratégias para proteger a cidade contra as sombras que se aproximavam. Enquanto as nuvens escuras da preocupação pairavam sobre a cidade, a criança maltrapilha e assombrosa, que havia entrado pelos portões de forma misteriosa, surpreendia a todos. Ela era vista nas ruas brincando alegremente com as outras crianças, desafiando a aparência sombria que carregava consigo. A inocência das brincadeiras contrastava com o mistério que envolvia sua chegada. A tarde se desenrolava com risos infantis ecoando pelas ruas. À medida que as crianças se dispersavam para retornar às suas casas, surpreendentemente, cada uma delas carregava um pequeno pacote. Ao abrirem os volumes, um silêncio de assombro preenchia o ar. Dentro de cada caixa, repousava uma boneca com feições incrivelmente realistas, como se tivessem ganhado vida própria. Enquanto o crepúsculo caía sobre Haven Shadon, as crianças, ainda maravilhadas com as bonecas realistas, levaram seus presentes para casa. No entanto, imersos em suas vidas atarefadas, os pais mal deram atenção aos objetos que agora habitavam suas casas. Enquanto isso, Rainha Helena finalmente chegava a Londres para seu encontro com o rei. Conduzida por representantes do monarca, ela mergulhava nas intrigas da capital inglesa, enquanto Haven Shadon, nas sombras, começava a ser palco de eventos inusitados. No virar da noite, um nevoeiro sobrenatural invadiu de forma silenciosa as ruas da cidade, deixando a população em um pânico silencioso. Milhares de corvos chegaram à cidade, de forma misteriosa e furiosa, atacaram os moradores, invadiram casas e qualquer lugar que pudessem. A população, atônita, viu-se indefesa diante dessa assustadora manifestação sobrenatural. O cenário que se desdobrava agora era apavorante desespero. A população foi atacada por corvos vindos do além. Feridos clamavam por socorro, e a cidade, outrora tão tranquila, agora temia sob a ira sobrenatural que a assolava. Enquanto a cidade se recuperava do caos, Hendrik, o filho renegado da rainha Helena, surpreendeu a todos ao se juntar aos esforços de ajuda à população. Apesar de suas próprias lutas internas, Hendrik demonstrou uma compaixão genuína, trabalhando incansavelmente para auxiliar os feridos e reconstruir os lares destruídos. Sua presença entre os habitantes de Haven Shadon foi um sinal de redenção, mostrando que, apesar das cicatrizes do passado, ele ainda podia fazer a diferença no presente. Enquanto isso, em Londres, a rainha Helena e Henrique, rei da Inglaterra, mantinham uma conversa urgente e secreta. O motivo dessa reunião tão importante era uma revelação chocante: a descoberta de que Morgana, a poderosa bruxa que todos acreditavam estar morta há décadas, estava viva e planejava retomar seu domínio sobre as terras dos reinos. Os relatos indicavam que Morgana havia permanecido nas sombras, tecendo suas tramas enquanto todos acreditavam estar seguros de sua ameaça. A rainha Helena e o rei Henrique, cientes da gravidade dessa notícia, discutem os próximos passos para enfrentar Morgana e proteger seus reinos da escuridão que ela representa. Dias se passaram em Haven Shadon, enquanto a cidade se recupera lentamente dos traumas atuais. Durante esse período de relativa calma, um mensageiro chegou à cidade, trazendo consigo uma mensagem urgente da rainha Helena para Lord Malthus. A mensagem transmitia ordens claras. Diante da ameaça iminente representada pela presença de Morgana, a bruxa ressurgida, era crucial garantir a segurança da região. Em resposta às ordens da rainha, Malthus mobilizou uma unidade de soldados reais e os enviou para a densa floresta que cercava Haven Shadon. No entanto, o que aconteceu a seguir foi um mistério aterrorizante. Os soldados nunca retornaram. Quando uma busca de resgate foi realizada, apenas indícios sinistros foram encontrados.
Fragmentos de armaduras dilaceradas e manchas de sangue indicavam um confronto violento, mas o que havia atacado os soldados permanecia desconhecido. O desaparecimento dos soldados reais lançou Ravenshaden em um estado de pânico renovado, enquanto os habitantes enfrentavam a terrível realidade de que algo sinistro e desconhecido espreitava nas sombras da floresta. Na madrugada seguinte, quando a cidade estava envolta em um silêncio ansioso, algo estranho começou a acontecer. As bonecas realistas que as crianças haviam recebido como presentes misteriosos começaram a se mover. Lentamente elas saíram das casas onde estavam e começaram a percorrer as ruas desertas. Seus passos silenciosos ecoavam nas vielas escuras. As bonecas, com seus olhos de vidro brilhando à luz fraca da lua, agora tinham vida própria. Muitas pessoas testemunharam o fenômeno aterrorizante das bonecas andantes. O medo se espalhou rapidamente pela cidade adormecida, deixando os habitantes perplexos e apreensivos com o que estava acontecendo. Ao amanhecer, as bonecas retornaram silenciosamente para as casas como se nada tivesse acontecido. Mas a memória de sua caminhada sinistra permaneceu gravada na mente dos que a testemunharam, assombrando-os com um sentimento de inquietação. Enquanto Ravenshaden se recuperava do choque do evento, ficava claro que o mistério estava longe de ser resolvido. O futuro é incerto, mas uma coisa está clara: a jornada está apenas recomeçando.